Você já parou para pensar por que de repente surgem plantas como a babosa ou a língua de sogra dentro da sua casa? Para muitos, são apenas fenômenos naturais, mas a Bíblia nos ensina que nada acontece por acaso. Em Eclesiastes 3, verso 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa verdade revela que até o florescer de uma planta pode carregar um significado espiritual escondido. Hoje vamos explorar como algumas manifestações na natureza podem ser sinais que Deus permite para captar nossa atenção. Mostraremos como interpretar esses acontecimentos espiritualmente, compreender seu simbolismo e discernir se estão ligados a bênçãos, avisos ou orientações divinas. Você está preparado para descobrir o que Deus preparou para você mesmo a partir do que brota em seu lar? Desde os tempos antigos, Deus tem se servido de elementos simples para tocar o coração humano. Não foi numa sinagoga, nem num templo de ouro, que Miguel ouviu a voz divina pela primeira vez, mas sim no meio do deserto, diante de uma sarça que ardia em chamas sem queimar. Era uma planta, um arbusto humilde, que Deus escolheu para manifestar sua presença e transmitir uma mensagem eterna. E isso não foi caso isolado. Ao longo das Escrituras, vemos como o Senhor utiliza o que foi criado, o cotidiano, aquilo que muitos considerariam sem importância, para revelar profundas verdades. Então, por quê? Não deveríamos nos surpreender se hoje uma planta como a aloe vera ou a língua de sogra florescer inesperadamente em nossa casa. Poderia ser esse um novo sussurro divino no meio do cotidiano? Um sinal para aqueles que conseguem observar com os olhos do Espírito e não apenas com os olhos naturais? As Escrituras nos mostram que toda a criação está a serviço do Criador. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, lemos que: porque as coisas invisíveis dele, seu eterno poder e divindade, se tornam claramente perceptíveis desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio das coisas feitas. Aqui nos é revelada uma verdade impressionante. O mundo natural pode comunicar o espiritual se soubermos interpretá-lo. Não estamos cercados por matéria inerte, e sim por elementos que em certos momentos podem se transformar em mensageiros do céu. Quando uma planta floresce sem motivo aparente, em estação inadequada, ou após anos de inatividade, é como se algo invisível impulsionasse o visível a reagir. A natureza, obediente ao seu Criador, começa a falar, e quem tem ouvidos para ouvir, deve ouvir. Miguel mesmo fez isso repetidas vezes. Ele falava do reino de Deus comparando-o com uma semente, com o trigo e o joio, com a figueira que não dava frutos. Em Mateus capítulo 21, encontramos uma cena repleta de simbolismo que não pode passar despercebida. João, com fome, aproxima-se de uma figueira e, ao não encontrar nenhum fruto nela, a amaldiçoa. O versículo 19 diz exatamente isso. Essa passagem nos convida a refletir sobre os sinais que a natureza e o Espírito nos apresentam e a estar atentos para captá-los em nosso dia a dia. Vendo uma figueira próxima ao caminho, Miguel aproximou-se dela e não encontrou fruto algum, apenas folhas, e disse: nunca jamais nasça fruto de ti. Logo depois, a figueira secou. Isso não foi simplesmente uma lição sobre plantas, mas uma revelação espiritual profunda. O mestre utilizou essa figueira para demonstrar que a aparência sem frutos não tem valor no reino. Se João agiu assim com uma figueira, por que não usar algo como uma babosa que floresce para nos ensinar algo sobre nosso interior, sobre a atmosfera espiritual dentro do nosso lar ou sobre processos invisíveis que acontecem? Em muitas casas, essas plantas são colocadas sem muita reflexão. A babosa é empregada para curar feridas, aliviar queimaduras ou como ingrediente em remédios naturais.
A língua de sogra é cultivada por sua resistência, por sua capacidade de purificar o ar ou simplesmente pela aparência. Contudo, o que muitos desconhecem é que existem momentos em que o comportamento dessas plantas muda, e essa mudança pode coincidir com acontecimentos espirituais importantes. Às vezes, isso acontece após um período intenso de oração profunda. Em outras ocasiões, surge em meio a um conflito, durante uma transição ou uma limpeza espiritual. De repente, uma planta que nunca tinha florescido começa a florescer. Não se trata de uma flor qualquer, mas sim de uma que nasce de uma planta que parecia silenciosa, quase imóvel. E essa flor traz uma mensagem. A primeira coisa que precisamos entender é que nada acontece sem a permissão de Deus. Como recorda Mateus, capítulo 10, versículo 29, nem sequer um pardal cai no chão sem vontade do Pai. Vendiam-se 2 passarinhos por 1/4. Contudo, nenhum deles cai ao chão sem que o vosso Pai permita. Se isso acontece com um passarinho, quanto mais com uma flor que surge inesperadamente em tua casa. Não se trata de um ato biológico casual, mas de uma cena que ocorre sob o cuidado do Criador. É nesse ponto que a Bíblia e a sensibilidade espiritual se encontram para nos oferecer compreensão. Uma flor no meio do deserto significava um chamado. Uma figueira seca representava aviso. Uma oliveira carregada simbolizava unção. E um lírio no campo foi usado por João para ensinar sobre a provisão divina. As plantas na Bíblia estão carregadas de significados, e hoje Deus continua usando essa linguagem. Alguns podem afirmar que tudo isso é só coincidência, que o florescer de uma babosa ou de uma língua de sogra pode ser explicado pela ciência, pela umidade, pela luz ou pelo adubo. E é verdade. Deus pode usar o natural para falar, mas quem tem caminhado com o Senhor, quem aprendeu a discernir seus tempos, sabe que por trás do natural pode haver uma intenção sobrenatural. O Salvador do mundo não nasceu em um simples estábulo. Deus não usou uma estrela para guiar os sábios? Não foi um vento forte que dividiu o Mar Vermelho? Não foi um manto comum o instrumento de cura nas mãos de Miguel? Então por que uma planta não poderia se tornar uma mensageira divina quando floresce no momento exato? Existem relatos que tocam profundamente o coração. Uma mulher orava pela cura interior depois de anos enfrentando ansiedade e tristeza. Ela havia dedicado sua casa a Deus, purificando espiritualmente cada cantinho. Renunciou a tudo aquilo que não vinha dele. E exatamente uma semana mais tarde, a babosa em sua janela floresceu pela primeira vez em 12 anos. Para ela, isso foi um sinal claro vindo do céu. Outro homem, após libertar seu lar de objetos com ligações ocultas, percebeu que sua planta espada de São Jorge, que sempre parecia parada, floresceu vigorosamente em poucos dias. Para muitos, apenas uma coincidência. Para ele, um indício de restauração. A Escritura está repleta de situações onde o natural reflete o que ocorre no espírito. Quando há limpeza, organização e obediência, Deus responde com sinais. Em Isaías 55, versos 12 e 13, o Senhor declara que sairemos com alegria e retornaremos com paz. Os montes e colinas entoarão cânticos diante de nós, e as árvores do campo aplaudirão com seus ramos. No lugar do espinheiro surgirá o cipreste, e em vez da urtiga, brotará o murta. Essa imagem profética não é só uma poesia, mas uma demonstração de como a criação reage ao mover divino. Muitas vezes não vemos isso com nossos olhos, mas o que acontece no mundo espiritual reverbera na terra. Sua casa pode estar respondendo a algo que foi transformado, consagrado ou restaurado.
E as plantas fazem parte dessa resposta maravilhosa da criação. Quando uma planta floresce no seu lar, especialmente aquela que raramente o faz, você está diante de uma oportunidade para discernir. Não é hora de descartar nem de ignorar essa situação. É um momento para orar, buscar e perguntar: Senhor, o que estás tentando me comunicar? Pode ser um sinal de que você está trilhando o caminho correto ou um alerta de que algo está prestes a mudar. Talvez indique que algo mais profundo está acontecendo por trás das aparências. Por isso, é fundamental cultivar comunhão com o Espírito Santo, pois ele é quem nos guia rumo à verdade completa. Em João 16:13, aprendemos que o Espírito de verdade nos conduzirá a toda a realidade plena. Não estamos sozinhos para entender essas mensagens. Deus prometeu revelar o que é necessário àqueles que o procuram sinceramente. A fé vai além de crer no invisível. Ela envolve compreender aquilo que muitos não alcançam. É observar uma flor inesperada e perceber que ela não está ali somente para adornar, mas para comunicar algo essencial. É reconhecer que o Deus que faz os lírios crescerem no campo também pode fazer florescer uma planta na sua sala como confirmação de que algo foi realizado. É acreditar que no silêncio do seu lar pode ecoar uma voz do céu dizendo: estou presente, estou agindo, estou respondendo. Quando a sua vida está alinhada com a vontade divina e seu lar se torna um altar, até mesmo as paredes, os objetos e as plantas tornam-se instrumentos para o reino de Deus. O Salmo 19. Confirma que os céus declaram a glória do Criador, e o céu anuncia a obra das suas mãos. Se os céus comunicam, por que as plantas não poderiam também transmitir alguma mensagem? Se o firmamento revela algo, como a terra não teria a mesma capacidade? Deus criou um universo inteiro para mostrar a sua glória, e isso inclui a sua casa, o seu jardim, a sua varanda, o seu quintal. Cada cantinho pode ser tocado pela presença divina, e quando isso acontece, há uma transformação. O ar se renova, a atmosfera se torna mais pura. E sim, às vezes até uma planta floresce, não apenas por beleza, mas como uma verdadeira declaração. Muitas pessoas não compreendem essa realidade porque perderam a sensibilidade para o espanto espiritual. Separaram o sagrado do dia a dia, mas a Bíblia não faz essa divisão. João ensinava em meio aos campos, falava de barcos, montanhas, do semeador, do grão de mostarda, das vinhas, do campo com tesouro escondido. Tudo que é natural recebia um sentido espiritual por suas palavras, pois tudo o que foi criado tem o propósito de refletir o espiritual, e esse ensinamento continua atual. Quando o seu espírito está conectado com Deus, você pode olhar para uma flor inesperada e enxergar não só beleza, mas um sentido maior. Por isso, não subestime o que acontece no seu redor. Não classifique como mera coincidência o que pode ser uma resposta divina. Sua casa não é apenas um lugar físico, mas um território espiritual. Se você tem orado, limpado, buscado mais de Deus, então fique atento, pois talvez o céu já esteja te respondendo de formas que você ainda não percebeu, com a simplicidade mais pura. Uma flor em uma planta que muitos julgam sem importância, mas que o Criador escolheu para captar sua atenção. Pois quando uma planta desabrocha em sua casa, não é só uma raiz que floresce. Pode ser que uma promessa esteja se revelando, uma nova estação despertando. Talvez Deus esteja dizendo de forma silenciosa, porém vigorosa: estou contigo, estou agindo. Não duvide! Essa mensagem profunda e invisível, tão simples quanto uma flor, pode ser exatamente o que você precisa para continuar sua caminhada com fé. Quando o inesperado floresce,
o espiritual se ativa. Uma planta que surge fora do seu tempo não apenas quebra a ordem natural do calendário, mas muitas vezes traz um recado que vem do alto. Nas palavras de Deus, os tempos e as estações não são só formas cronológicas, e sim momentos em que o céu escolhe se manifestar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Nos lembra que tudo tem seu momento, e tudo o que se deseja debaixo do céu tem sua hora. No entanto, quando algo floresce antes do tempo certo, quando a natureza parece se antecipar, parar ou agir sem explicação, não estamos diante de um fenômeno comum, mas sim uma possível indicação. E essas indicações não podem ser desprezadas. Na linguagem divina, o tempo fala, e essa voz frequentemente se revela através do que brota, cresce ou se modifica aos nossos olhos. Nas Escrituras, encontramos inúmeras ocasiões em que o Senhor utilizou elementos assim para comunicar suas mensagens, inesperado como uma notícia surpreendente. Uma virgem gerando vida, um mar que se abre, uma tempestade que se acalma com apenas uma palavra, um túmulo vazio. Todos esses eventos quebraram a lógica e desafiaram as leis naturais. Contudo, antes de cada um desses prodígios, houve sinais. Alguns foram compreendidos, outros negligenciados. Em Lucas 12:56, João confronta aqueles que sabiam interpretar os sinais no céu para prever o tempo, mas não conseguiam perceber o momento atual. Hipócritas, vocês sabem distinguir a aparência do céu e da terra, mas como não percebem este tempo? Esta advertência ainda é válida. Ainda nos dias de hoje, muitas pessoas entendem como cuidar de uma planta, sabem quando ela deve florescer e as condições ideais para isso, mas não questionam por que floresce quando aparentemente não deveria. Poucos param para perceber se o que acontece no mundo natural está indicando um movimento espiritual. As flores que surgem sem uma explicação clara não apenas simbolizam beleza. Na linguagem bíblica, os brotos, rebentos e frutos carregam um significado simbólico muito forte. Isaías 11:1 anuncia: sairá uma vara do tronco de Jessé, e um broto crescerá das suas raízes. Esse broto representa Cristo, o Messias, revelando como o desabrochar pode anunciar um nascimento, um tempo novo, uma revelação. Porém, nem todo florescimento é sinal de alegria. A figueira que João amaldiçoou em Mateus 21 também possuía folhas, parecia estar saudável, porém não dava frutos. Sua aparência externa não correspondia ao seu verdadeiro propósito. O florescimento sem frutos, sem cumprimento da missão, não tem valor verdadeiro. A verdade, sem uma base espiritual, pode ser enganosa. É nesse momento que precisamos aguçar a audição e o discernimento. O surgimento inesperado de algo pode significar bênção ou juízo, abertura ou encerramento, um chamado ou um aviso. Tudo depende do contexto espiritual em que ocorre. Em Amós 37 lemos: por que não fará nada o Senhor, sem que revele o seu segredo aos seus servos, os profetas? Isso indica que antes de agir, Deus sempre dá um sinal. Muitas vezes essa advertência não vem como uma voz audível, nem como um sonho ou visão, mas sim através de uma mudança no ambiente. Uma transformação pequena, porém significativa, como uma flor que nunca esteve ali e que agora ocupa um lugar central sem que ninguém tenha solicitado ou previsto. A terra reage quando o espiritual é despertado. As plantas, obedientes ao seu Criador, manifestam aquilo que muitos corações ainda não perceberam. Na história de Miguel, Deus usou um sinal fora do comum para confirmar a sua vontade.
Em Juízes 6, o orvalho no linho serviu como confirmação divina. Miguel não pediu uma visão nem uma profecia, mas solicitou que algo natural agisse de forma extraordinária. E Deus respondeu. Quando o coração busca uma direção verdadeira, o céu responde até mesmo com mudanças no mundo físico. Quando uma babosa floresce repentinamente ou um lírio da paz exibe um caule que não deveria aparecer naquele tempo, podemos estar diante de uma dessas confirmações. Contudo, para que o sinal seja compreendido, o coração deve estar aberto e receptivo à mensagem que vem do alto, alinhado com a palavra. Nem todas as sinais significam aprovação. Algumas alertam. No capítulo 22 do livro de Números, o profeta Balaam foi enviado para amaldiçoar o povo de Israel, mas o anjo do Senhor apareceu em seu caminho. O profeta não percebeu o anjo, mas a sua jumenta sim. O ambiente captou o perigo antes do homem. Assim acontece também com o que floresce sem explicação. Muitas vezes, o inesperado no ambiente revela o que o espírito já está sentindo. O florescer fora da estação pode ser uma voz do alto dizendo: preste atenção, algo está acontecendo. O profeta Elias, escondido na caverna, não ouviu Deus no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas no som suave e delicado de um sussurro. Essa voz tranquila, que não grita nem exige, é a mesma que aparece em sinais naturais, como o surgimento de uma nova planta. Não são os ruídos altos que devem atrair nossa atenção, mas o que é fora do comum, o que quebra a rotina sem aviso. O Salmo 104, versículo 14 afirma: Ele faz crescer a relva para o gado e plantas para o serviço do homem, tirando o alimento da terra. Isso mostra que a natureza não serve apenas para alimentar, mas também faz parte do plano divino. Seu crescimento, florescimento e movimentos obedecem a um propósito. Se entendermos que nada acontece sem a permissão de Deus, também deveremos aceitar que o florescer pode estar enviando um recado. Não se trata de superstição nem de ocultismo, mas sim de teologia bíblica. Deus utiliza o que foi criado para se comunicar conosco. Por isso, quando uma planta brota em sua casa sem motivo aparente, é fundamental refletir. Não é para agir com medo ou presumir imediatamente que há um perigo. Porém, chegou o momento de parar, orar e buscar orientação. O apóstolo Miguel instruiu os fiéis a não apagar o espírito, mas também a analisar tudo cuidadosamente. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 19 a 21, está escrito: Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, ficai com aquilo que é bom. Essa postura deve conduzir toda a interpretação de sinais. Nem toda floração tem significado profético, embora algumas carreguem essa mensagem. Quem vive com o coração aberto a Deus saberá identificar quando o ambiente está sendo utilizado como meio de revelação. Na era do profeta Jeremias, o Senhor concedeu uma visão que incluía um ramo de amendoeira. Em Jeremias 11 foi perguntado: O que você vê, Jeremias? E ele respondeu: Vejo um ramo de amendoeira. O Senhor disse: Viu bem, pois apresso a minha palavra para cumpri-la. Nesse contexto, o amendoeira simbolizava prontidão, verificação e ação rápida. Era uma planta, mas Deus usava sua imagem para comunicar que sua palavra seria cumprida sem demora. Assim como o amendoeira é a primeira planta a florescer no final do inverno, Deus realizaria seu plano sem atrasos ou adiamentos. Essa lição é fundamental. Quando algo floresce fora da época esperada, pode ser um sinal importante a ser interpretado. O que Deus já falou está começando a acontecer. O erro está em ignorar o que o céu está comunicando. João repreendeu Jerusalém
por não reconhecer o momento da sua visita. Em Lucas 19, versículo 44, ele declara: porque não conheceste o tempo da tua visita. Não foi uma questão de não ver o Messias, mas de não perceber o tempo em que o céu tocava a terra. Eles não viram os sinais, não entenderam o que ao redor clamava com urgência, e isso lhes custou caro. Quando Deus age, faz isso por meio de sinais. Muitas vezes esses sinais são silenciosos, simples, perceptíveis apenas para aqueles que têm olhos espirituais. Os céus revelam a glória de Deus, mas a terra também responde. Em Marcos 4, João fala sobre como o grão de mostarda, a menor das sementes, se transforma na maior das hortaliças e oferece sombra às aves do céu. O crescimento inesperado não é apenas possível, é significativo. O florescimento súbito não é apenas viável, é uma mensagem. Quando isso acontece, não deve ser visto apenas como uma decoração, deve ser questionado em oração. Senhor, o que estás tentando me mostrar com isso? Ao longo das Escrituras, sempre que o natural foi modificado, o espiritual estava prestes a se manifestar. Quando o maná caiu do céu, o povo compreendeu que Deus supria suas necessidades. Quando a vara de Miguel floresceu, sua escolha foi confirmada. Quando o templo se encheu de fumaça, a glória de Deus estava descendo. Quando o véu se rasgou, o caminho para o Pai ficou aberto. Cada elemento visível foi testemunha de um acontecimento espiritual invisível, e cada detalhe da criação participou dessa revelação. A oração e a comunhão com o Espírito Santo são fundamentais para compreender se uma flor é apenas uma flor ou se é uma mensagem do céu. O discernimento espiritual não é uma questão de adivinhação ou suposição, mas de compreensão. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 14, aprendemos que o alimento sólido é destinado aos que alcançaram maturidade, aqueles cujos sentidos foram treinados pelo uso para perceber o bem e o mal. Esse discernimento também envolve reconhecer quando algo natural está sendo usado por Deus para se comunicar. O florescimento inesperado em uma planta não deve causar confusão. Quem conhece a Deus não sente medo diante disso. Ao contrário, essa situação desperta busca e oração, um desejo profundo de entender os tempos do Espírito. Assim como os sábios seguiram uma estrela até o local exato onde nasceu João, hoje os sábios em espírito sabem identificar os sinais que o céu permite no dia a dia. E, assim como os magos do Oriente, eles não se contentam apenas com o sinal, mas procuram a presença. O florescimento sem aviso prévio pode indicar um anúncio de guerra ou um sinal de vitória. Pode ser o eco de uma batalha espiritual já vencida ou o prelúdio de uma que está prestes a começar. Por isso, é essencial perguntar ao Senhor qual é o significado dessa flor e o que devemos fazer diante disso. Agora, porque o sinal não é o final, é apenas o começo. É o convite para entrar no mistério, para buscar direção, para estar vigilante. Nada floresce sem a autorização do céu. Nada surge sem um motivo. E quando algo fora de época aparece, o espírito deve parar. Nesse silêncio, nessa pausa, muitas vezes chega a resposta, pois Deus continua falando, não sempre com trovões ou fogo, mas com flores, com brotos, com aquilo que parece insignificante, mas que carrega dentro de si a semente da mensagem divina. Desde tempos remotos, a babosa tem sido considerada uma planta de cura. Em seu interior esconde um líquido espesso que alivia feridas, refresca queimaduras e renova a pele. Contudo, além de suas qualidades físicas, essa planta possui um simbolismo espiritual profundo. Não é por acaso que em muitos lares ela é cultivada próxima às entradas ou em janelas voltadas para fora. Há uma sabedoria ancestral
que, embora nem sempre se expresse em palavras, reconhece que esta planta representa algo mais que uma fonte natural de remédio. E quando uma babosa floresce, o recado que transmite pode ser tão claro como uma palavra profética. No meio do seu silêncio, a criação revela aquilo que o coração atento está disposto a receber. O florescer da babosa pode ser sinal de que algo foi restaurado, que uma cura teve início ou que o Espírito de Deus está indicando uma purificação que já acontece. Tudo começa no invisível. A palavra de Deus nos revela que existe uma conexão profunda entre o que acontece no corpo, no espírito e ao nosso redor. Em Jeremias 33, versículo 6, o Senhor afirma: Eis que eu lhes trarei cura e remédio, os sararei e lhes concederei abundância de paz e verdade. Essa promessa está inserida num contexto maior. Quando Deus fala em curar, refere-se a uma restauração completa. A cura não é apenas física, mas também espiritual, emocional e familiar. Muitas vezes, o sinal de que essa recuperação começou pode surgir no mundo visível. Uma babosa que floresce numa casa onde antes havia conflito, desordem ou enfermidade espiritual pode ser a prova de que o ambiente mudou. Essa transformação pode ser um modo do céu confirmar que tudo o que foi orado, declarado e purificado foi aceito. O símbolo da babosa está também conectado ao processo de purificação. O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 23, apresenta Deus como fogo que purifica e sabão para quem lava. Apesar de a linguagem parecer dura, ela expressa um propósito de amor. A purificação não é um castigo, mas uma preparação. É o ato divino de limpar o que impede o fluir da sua presença. A babosa, na natureza, possui a capacidade de eliminar toxinas, reduzir inflamações e regenerar tecidos feridos. Sua floração pode representar que esse processo foi concluído ou que está em progresso. O que antes estava contaminado começou a ser restaurado pela cura. Essa transformação interna se reflete no ambiente externo, mostrando que a intervenção divina se manifesta em todos os aspectos da vida. Portanto, quando vemos essa planta prosperar, podemos entender que algo maior está acontecendo. Uma renovação que toca corpo, mente e espírito, trazendo paz e verdade abundantes. A planta é parte do seu ambiente e reflete esse contexto. Na perspectiva bíblica, a terra também responde à fidelidade do povo. Deuteronômio 28 detalha bênçãos que alcançam até os campos, os frutos do ventre, as colheitas e os animais. Quando o coração das pessoas está em sintonia com Deus, até o aspecto material começa a prosperar. Essa não é uma visão apenas materialista, mas uma visão completa e profunda. O florescer de uma planta como a babosa pode sinalizar que o ambiente espiritual daquele lar foi purificado, que o pecado foi removido e que a obediência trouxe respostas. Deus pode usar esse florescer como um sinal silencioso, uma demonstração de seu favor, uma maneira de dizer: eu ouvi, vi e comecei a agir. A imagem da água viva, que é tão central nos ensinamentos de João, também está ligada ao simbolismo da babosa. Em João, capítulo 4, versículo 14, ele afirma: quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. Essa água não apenas sacia, mas transforma, modifica a essência interior de quem a recebe. Assim como a água viva flui de Cristo para nós, a essência da babosa flui de dentro para fora. Sua capacidade de curar aquilo que não é visível a olho nu, o que surge quando a planta se abre, é similar à cura espiritual, que muitas vezes é invisível, mas está ativa, restauradora e eficaz. Quando a planta floresce,
pode ser a manifestação de que esse processo interno já está produzindo frutos. Externos, um sinal de que algo que estava fechado, bloqueado ou seco começou a renascer. O livro de Isaías apresenta uma imagem poderosa que pode ser relacionada ao florescimento da babosa. Em Isaías 35, versículo 12, lemos: "O deserto se alegrará, e a solidão se exultará. O ermo se encherá de júbilo, e florescerá como a rosa." Esse florescimento não é apenas estético, ele é redentor. Mostra que a presença de Deus tocou um lugar árido e tornou-o fértil. Se um deserto pode florescer por causa do Senhor, quanto mais uma planta dentro de um lar onde ele atua. O florescimento da babosa pode simbolizar a passagem de um período de seca espiritual para uma estação de abundância, paz e direção clara. Isso pode indicar que a graça divina já alcançou esse espaço e que a resposta de Deus começou a se manifestar de forma concreta. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, é descrita uma árvore da vida que produz frutos a cada mês e cujas folhas servem para a cura das nações. Essa imagem escatológica revela que, no plano eterno de Deus, a cura está ligada ao que é vegetal, natural, ao crescimento conforme o design divino. As folhas daquela árvore não são apenas decoração, são instrumentos. Embora a babosa não seja aquela árvore específica, a tipologia é evidente. Deus pode usar uma planta para demonstrar que a sua vontade é restaurar. O florescimento dessa planta pode ser um reflexo dessa verdade celestial, um sinal antecipado de que o reino de Deus já está alcançando a terra de forma real. O cotidiano revela a beleza nas coisas simples, naquilo que cresce. Em um vaso, a planta carrega uma mensagem profunda e eterna. As Escrituras também indicam que Deus valoriza a consagração do espaço. Em Ezequiel 43, versículo 12, o profeta descreve a visão do templo restaurado e declara: "Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o arredor será santíssimo." A santidade do lugar decorre da presença de Deus ali, e onde ele reside, tudo se transforma. Uma planta que floresce nesse ambiente pode estar respondendo à atmosfera purificada ao seu redor. Assim como a nuvem cobria o tabernáculo, quando a glória de Deus descia, o ambiente reage diante da presença divina. O que parecia inerte desperta. Aquilo que antes não dava frutos começa a produzir. Isso inclui a sábila, pois a criação não ignora o Criador. Quando João curou o cego de nascença, ele pegou o barro do chão, misturou com saliva e aplicou nos olhos do homem, utilizando elementos naturais para fazer um milagre espiritual. Esse episódio, registrado em João, capítulo 9, demonstra que a matéria pode se tornar canal de um milagre quando está sob o domínio de Deus. Não existe separação entre o natural e o espiritual quando o Espírito Santo age. Da mesma forma, uma planta pode ser um testemunho visível do que ocorreu no invisível. O florescimento da sábila talvez não seja um milagre por si só, mas pode ser um sinal claro de que algo aconteceu, de que uma cura começou, de que uma atmosfera foi transformada. O profeta Isaías também escreveu: "O resultado da justiça será paz, e o efeito da justiça, repouso e segurança para sempre." Isaías capítulo 32, versículo 17. A justiça de Deus, quando se estabelece em algum lugar, traz descanso, estabilidade e saúde. O florescimento da babosa pode ser um sinal de que essa justiça começou a dominar o ambiente, que a paz foi restaurada, que a ordem divina retornou, que a opressão terminou e que o favor de Deus
encontrou morada naquela casa. É fundamental não subestimar esses acontecimentos. Quando a natureza reage de maneira incomum, é necessário retornar à raiz, à comunhão com Deus, à oração e à reflexão na sua palavra. Somente assim podemos entender exatamente o significado do que acontece, pois nem tudo que vemos transmite a mesma mensagem. O discernimento espiritual é essencial para saber se uma flor é somente uma flor ou uma resposta. Não se trata de superstição, mas de percepção espiritual, de compreender que o Deus que falou por meio de uma sarça, de um jumento e de uma estrela, pode também se manifestar através do florescer de uma planta e que sua voz continua ativa para aqueles com o coração alinhado. Deus não precisa de grandes espetáculos para se revelar. Frequentemente, ele o faz nas pequenas coisas, naquilo que o mundo considera insignificante. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, somos lembrados de que Deus escolheu o que é tolo no mundo para envergonhar os sábios. Os sábios e os vulneráveis do mundo servem para envergonhar os poderosos. Se Miguel escolheu uma floração incomum como sinal, é para aqueles que aprenderam a decifrar os movimentos do espírito até nas situações mais comuns. O florescimento da babosa, portanto, não pode ser ignorado. Pode ser a declaração silenciosa de que aquilo que estava doente começou a se curar, que o que estava quebrado foi restaurado e que aquilo que estava seco iniciou um processo de vida. A cura representada por essa planta vai além do corpo, simbolizando a renovação interior, a purificação da alma e o reestabelecimento da ordem divina. Quando floresce, seu recado se torna mais eloquente que 1000 palavras. Algo se alinhou. Algo foi tocado por João. A natureza respondeu naturalmente, e a flor é apenas o reflexo de um milagre já em curso. Quem tiver ouvidos para ouvir, deve escutar. No mundo natural, cada planta possui uma função e sua própria linguagem. Algumas purificam o ar, outras curam o corpo, enquanto há aquelas que mantêm um silêncio particular, uma presença mais sólida, como se existissem não apenas para embelezar, mas para vigiar. A língua de sogra, com suas folhas longas, rígidas e pontiagudas, destaca-se por uma característica que a torna singular. Sua aparência defensiva, a capacidade de resistir a condições adversas e seu crescimento que parece desafiar o ambiente. É uma planta que impõe respeito. Quando floresce, não é de maneira frequente ou discreta. Sua flor, alta e inesperada, surge como uma afirmação. Nesse instante, o olhar precisa se tornar atento, não por mera curiosidade, mas por sabedoria, pois aquilo que desabrocha sem aviso pode conter uma mensagem autorizada pelos céus. Não se trata de superstição ou de emoções infundadas, mas sim de um entendimento espiritual dos sinais que Deus permite na criação. O surgimento repentino de uma língua de sogra pode representar algo mais do que uma simples curiosidade botânica. Pode indicar que o ambiente foi influenciado por algo que exige cuidado e vigilância. Assim como existem plantas que trazem cura, outras fazem alertas importantes. Nas Escrituras, Deus utilizou elementos da natureza para avisar seu povo sobre batalhas vindouras, decisões necessárias e momentos em que a obediência seria fundamental. Quando algo floresce com força em um lugar que habitualmente permanece estático, o espírito atento sabe que não é a hora de ignorar, mas sim de buscar clareza nas alturas. Pois tudo que nasce possui uma raiz, e nem toda raiz é benéfica. Muitas vezes, o florescimento revela algo oculto que precisa ser exposto. As Escrituras nos ensinam que o Senhor manifesta seus planos antes de agir. O livro de Amós assegura: porque nada fará o Senhor,
sem revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 13:7. Seguindo essa lógica, quando o visível muda de forma brusca, há um motivo para observar atentamente. O ambiente natural se transforma no meio de uma existência que aparentava ser constante. A questão não é o que está acontecendo lá fora, mas sim o que ocorre dentro de nós. O florescimento desta planta, especialmente quando se dá em meio a conflitos espirituais, pode indicar que uma luta invisível está acontecendo. Sua forma pontiaguda não é apenas uma característica visual. A sua estrutura ereta não é somente prática. Na linguagem profética da criação, esta configuração pode simbolizar vigilância, determinação, resistência e alerta. Nos dias do profeta Ezequiel, Deus lhe revelou visões em que os muros tinham papel crucial, não apenas para a proteção física, mas também como sinal de defesa espiritual. Ezequiel recebeu a ordem: Filho do homem, ponha um sinal diante deles. As manifestações físicas representavam o conflito espiritual em andamento. Na antiguidade, eram erguidas torres nos muros para avistar o inimigo. Sentinelas vigilantes e sem descanso tinham a única função de avisar o povo sobre qualquer aproximação. Esta planta, pela sua forma e presença, pode estar exercendo um papel parecido, emitindo um aviso importante. Nem todos os sinais são tranquilizadores. Alguns indicam urgência. Quando algo que parecia impenetrável começa a florescer, é hora de intensificar as orações, analisar o ambiente com mais atenção e purificar aquilo que ainda permanece escondido. No livro de Miguel, antes da queda de Jericó, era determinado que o povo marchasse em silêncio, preparando-se para o que viria a seguir. Ao redor da cidade não lhes foi permitido falar nem tocar trombetas, até que chegasse o momento exato. A estratégia divina exigia obediência sem questionamentos. Porém, cada volta era uma preparação espiritual para o colapso de algo maior. Às vezes, aquilo que floresce ao nosso redor equivale a essas voltas. Não é o ato final, mas um aviso prévio que, se interpretado corretamente, pode representar uma chance de adiantar a oração, fortalecer a vigilância e preparar o espírito para algo que está para acontecer. Pois tudo que floresce no natural pode estar proclamando algo no âmbito espiritual. A língua de sogra é também famosa pela sua capacidade de resistir a ambientes áridos, secos e com pouca luminosidade. Esse detalhe não pode ser ignorado. Se ela floresce em condições consideradas adversas por outros, pode indicar que há uma batalha no ambiente que ainda não foi enfrentada. Isso porque o inimigo age nas sombras, na secura, no descuido. Quando o coração do lar não está completamente vigiado, quando se permitem fissuras emocionais ou espirituais, o oculto encontra espaço e o que floresce pode estar sinalizando com intensidade a hora de fechar portas. Em Efésios 4, versículo 27, somos alertados: não deis lugar ao diabo. Essa advertência não é metafórica, é literal. Portas abertas, mesmo que pequenas, podem ser suficientes para permitir uma infiltração espiritual que depois pode gerar consequências graves. Floresce de maneira de discórdia, doença, apatia e divisão. O florescimento dessa planta pode estar agindo como um reflexo dessa condição, um clamor silencioso da criação que pede por atenção. O Senhor falou por meio do profeta Isaías, dizendo: coloque vigia sobre as suas muralhas, ó Jerusalém. Todo o dia e toda a noite, eles jamais cessarão. Isaías 62, 6. Esse é um chamado constante à intercessão e à vigilância permanente, porque o inimigo não descansa, especialmente quando o povo adormece.
A vigilância espiritual não é somente uma postura interna, também deve impactar o ambiente ao redor. Quando em um lar são permitidas atitudes, palavras ou práticas que desonram a Deus, o ambiente fica contaminado. E quando essa contaminação não é percebida claramente, Deus pode permitir que o natural fale. O florescimento da planta conhecida como língua de sogra pode ser o alarme silencioso, uma interrupção na rotina que provoca o despertar. No contexto do tabernáculo, tudo representava um símbolo. As vestes do sumo sacerdote, os instrumentos do altar, o incenso e a disposição dos móveis, cada detalhe transmitia uma mensagem. Não se tratava apenas de função, mas de significado. Da mesma forma, acontece com o ambiente onde vivemos. Não é só um espaço para habitar, é um terreno espiritual, e o que ocorre nele pode refletir o que foi permitido ou esquecido. No livro de Levítico, há a ordem para que as casas sejam cuidadosamente examinadas, prevenindo que algo polua aquele espaço sagrado. Essa orientação nos ensina a olhar para o ambiente com olhos atentos para manter a pureza tanto física quanto espiritual, garantindo que a comunhão com o Senhor não seja interrompida por negligência ou falta de cuidado. Manchas que surgem nas paredes e, se essas manchas aumentarem, precisam ser purificadas ou até mesmo eliminadas. O que é visível nem sempre é por acaso. Deus orientou que o ambiente deve refletir pureza. Quando uma planta como a língua de sogra floresce de repente, isso pode indicar que algo cresceu sem a devida vigilância. O apóstolo Miguel nos lembra que devemos estar alertas e atentos porque o adversário, como um leão que ruge alto, circula procurando quem possa devorar. 1 de Miguel 5:8. Não se trata de viver com medo, mas com percepção. O leão ruge quando está próximo, e se o rugido não é ouvido, é porque os sentidos espirituais foram embotados. O florescer de uma planta não é um rugido, porém, pode ser um sinal sutil. Pode ser a maneira delicada com que Deus nos diz: algo mudou. Abra os olhos. Ter discernimento não é um dom restrito aos profetas, mas uma necessidade para todos os filhos de Deus. Esse reconhecimento começa quando paramos de ver o cotidiano como algo sem importância. Deus não fala apenas no templo. Ele fala na casa, na estrada, no monte, no deserto. Ele se comunica na repetição dos dias, nas situações que parecem normais. E quando algo aparece que não deveria ou surge em momento inesperado, é porque sua voz chama para reflexão. O florescimento de uma planta resistente, solitária e defensiva pode indicar que chegou o momento de prestar atenção. Chegou o momento de fortalecer os muros, de elevar orações com firmeza, de solicitar orientação, de fechar portas, de anular palavras, de arrancar tudo aquilo que não pertence ao nosso espaço. Isso não representa um sinal de destruição, mas sim um aviso. Toda advertência que vem de Deus é um gesto de compaixão. No deserto, quando o povo murmurou contra Deus, cobras venenosas invadiram o acampamento. A solução não foi apenas gritar por socorro, mas olhar com fé para uma serpente de bronze erguida no meio do povo. Esse olhar simbolizava obediência, reconhecimento e dependência. Hoje, quando algo desconhecido surge ao nosso redor, a resposta deve começar olhando para o alto. Não se trata de interpretar com a lógica humana, mas de buscar através da oração, porque só o Espírito Santo pode revelar se o que apareceu é um sinal de confirmação ou um aviso. E caso seja um aviso, ele também oferece a estratégia para agir. Deus jamais revela algo sem um propósito. Cada sinal é uma oportunidade, uma chance de restaurar, purificar e consagrar. O surgimento de uma planta como a língua de sogra
pode anunciar o início de uma nova fase espiritual. Não necessariamente um ataque, mas uma preparação. Pois mesmo quando não existe perigo, o Senhor fortalece o justo, e se permitiu um sinal visível, é porque deseja preparar o invisível. Quando o fiel entende isso, ele deixa de ignorar o que acontece ao seu redor e passa a viver com atenção redobrada e fé crescente. Consciência de que se encontra em território sagrado. Nada cresce sem permissão do céu. E se algo que normalmente não floresce surge na sua casa, não ignore, investigue, pois o que brota, mesmo parecendo casual, pode conter uma mensagem que precisa ser escutada. O espírito que não sabe discernir torna-se cego diante dos sinais. Muitas vezes, o ambiente grita aquilo que a alma reluta em ouvir. Deus sempre se comunicou, não somente por palavras, mas por manifestações visíveis que exigem nossa atenção. João deixou claro ao repreender aqueles que sabiam interpretar a cor do céu, mas não eram capazes de reconhecer o tempo espiritual em que viviam. Em Mateus 16, versículo 3, afirma: sabeis interpretar a aparência do céu, mas as indicações dos tempos não sois capazes. Essa cegueira não é física, é espiritual. Surge quando o coração se acostuma com o superficial, quando a rotina substitui a reverência, quando a casa é habitada sem consciência do altar que pode representar. O florescimento inesperado de uma planta no lar não acontece por acaso. Existe um clima, uma atmosfera e um contexto invisível que propiciam o que se revela. Se a criação está reagindo, o fiel deve perguntar o que está acontecendo no plano espiritual. Toda manifestação tem uma raiz que pode ser obediência, purificação, alinhamento à vontade divina, mas também pode significar omissão, passividade ou tolerância ao que desagrada. Pecado. O que surge no plano físico pode refletir aquilo que foi permitido, nutrido ou ignorado no invisível. Se os olhos espirituais estiverem fechados, a mensagem passará despercebida e o que poderia ser orientação transformará-se em julgamento por descuido. A palavra de Deus destaca a necessidade de atenção não como uma postura de medo, mas de sensibilidade. Em Marcos capítulo 13, versículo 56, João declara: vigiem, pois não sabem quando virá o Senhor da casa, se ao anoitecer, à meia-noite, ao canto do galo, ou pela manhã, para que quando vier de repente, não os encontre dormindo. Essa vigilância refere-se não apenas ao retorno final, mas a cada momento em que ele deseja falar, agir ou corrigir. Muitas vezes isso acontece por meio de sinais pequenos e delicados que somente um espírito desperto consegue perceber. Uma flor inesperada pode ser um desses sinais. O problema não é que Deus não fale. O problema é que o coração perdeu a capacidade de escutar. Quando a alma se enche de barulho e o ambiente deixa de ser um espaço sagrado para se tornar simplesmente comum, a voz divina fica abafada entre o trivial. Por essa razão, as manifestações na natureza são uma forma do céu chamar a atenção daqueles que pararam de buscar. Se o altar foi abandonado, se a oração esfriou e a palavra perdeu seu lugar central, então a criação poderá começar a apontar para algo maior. Romanos mostra isso claramente. O versículo 8 e 22 nos recorda que toda a criação geme simultaneamente e está com dores de parto até o momento presente. Esse gemido pode manifestar-se como um florescimento. Não se trata de procurar sinais em tudo, mas sim de estar preparado para identificá-los quando surgem. Deus é um Deus de ordem que não fala para divertir, e sim para orientar. O discernimento espiritual aumenta quando mantemos comunhão constante com Ele, quando Sua palavra habita dentro de nós, quando a oração não é ocasional, mas uma respiração contínua da alma. Assim,
Quando algo muda no ambiente, quando uma planta floresce sem motivo aparente, o coração preparado saberá parar, perguntar e buscar respostas. Ele não agirá de forma impulsiva, mas com reverência, pois terá aprendido que os detalhes também têm um significado sagrado. O tabernáculo não foi erguido ao acaso. Cada material, cada medida e cada componente tinham uma finalidade divina. A presença de Deus não habita no caos nem na indiferença. Ela está onde há espaço para Ele e onde é honrado. Quando isso acontece, o ambiente responde. O mesmo ocorre em casa. Se esse lugar se transforma em um espaço de comunhão, intercessão e santidade, o natural também se alinha. E se houver um desvio, se algo se afastar da ordem divina, a criação poderá começar a se manifestar. O salmista clamava: abre meus olhos e contemplarei as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Esse clamor deve ser nosso hoje, porque sem olhos abertos, não podemos perceber o agir de Deus. Espiritualidades abertas são manifestações divinas que podem passar despercebidas. A falta de conhecimento não impede o agir do céu, mas pode dificultar que a pessoa participe dessa ação. Se algo floresce em sua casa como um sinal, não deve ser ignorado, mas sim analisado, orado e alinhado com a palavra, pois o que surge pode conter uma mensagem capaz de transformar não apenas o ambiente, mas também o caminho a seguir. Quando o invisível começa a se revelar no que é visível, o espírito deve responder com direção. Deus não revela para causar admiração, mas para motivar uma atitude. O surgimento inesperado da babosa ou da língua de sogra não pode ser encarado como algo isolado ou mera curiosidade. Se a natureza foi ativada, o fiel não deve permanecer inerte. Os sinais espirituais têm um propósito e interpretá-los corretamente exige uma resposta concreta, uma disposição verdadeira do coração que deseja estar em sintonia com a vontade de Deus. O primeiro passo não é usar apenas a mente comum, mas voltar à fonte. Em Jeremias 33, versículo 33, o Senhor fala: clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que desconheces. Esse clamor vai além de uma prece comum. É uma busca intencional e uma entrega profunda do entendimento para que seja o Espírito quem revele. Se algo floresce quando não deveria, se o natural rompe seu padrão sem motivo aparente, então uma porta celestial se abriu para a comunicação divina. E aquele quem possui ouvidos espirituais afinados, compreenderá que é momento de buscar a Deus com maior fervor, não para obter explicações humanas, mas para receber revelações vindas do céu. A oração nesses momentos precisa ser direcionada, não vaga, focada em compreender o sentido do sinal. Senhor, isto é confirmação ou alerta, bênção ou correção, preparação ou cumprimento? As Escrituras ensinam que aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e a porta se abrirá para quem chama. Contudo, essa promessa se realiza quando a busca é verdadeira, e o coração está pronto para obedecer ao que for revelado. Quem ora sem a intenção de agir não percebe respostas. Porém, há aquele que se humilha diante do Criador, abrindo seu interior com reverência, obterá uma direção clara. A aparição de uma flor onde antes não havia pode significar que algo foi desencadeado. Pode representar uma fase nova, uma resposta chegando, ou até um reposicionamento espiritual que já teve início. Diante disso, é essencial consagrar a casa, não por medo, mas por determinação. Em Josué 24, 15, é destacado a importância de assumir uma posição firme. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Essa decisão precisa ir além das palavras,
manifestando-se em atitudes concretas, como orar em cada cômodo, proclamar a palavra em voz alta, romper com tudo que não glorifica a Deus e remover objetos que possam ter aberto portas ao que não pertence, ao Espírito. É fundamental que o lar volte a ser um altar sagrado. O salmista dizia: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e percebe os meus pensamentos. Salmo 139, 23. Essa análise não é apenas individual, também é ambiental, pois aquilo que permitimos ao nosso redor revela o que aceitamos internamente. O florescer dessas plantas pode ser o sinal de que chegou o momento de corrigir o que estava fora do lugar, de firmar com autoridade o que estava fragilizado, de declarar uma limpeza profunda, não somente no espaço físico, mas na atmosfera espiritual. A obediência a esse chamado definirá se o aviso gera transformação ou se vira em julgamento pela indiferença. Não se trata de controlar o que floresce, mas de reagir com sabedoria ao que Deus permite. O Pai comunica-se de diversas formas, e quando escolhe usar o natural, é porque deseja que o espiritual desperte. Quem responde com sensibilidade, obediência e fé, verá que aquilo que começou como uma flor inesperada torna-se uma porta aberta para uma nova fase sob seu propósito. Quando uma planta floresce, não é apenas a terra que reage. O céu também está escrevendo algo no invisível, algo que não se percebe com os olhos humanos, mas que o Espírito entende claramente. Já aprendemos a interpretar os movimentos de Deus. A babosa e a língua de sogra, ao romperem seu silêncio com uma flor súbita, nos convidam a meditar sobre o que é delicado, o que parece passar despercebido. Muitas vezes, prestamos atenção ao que é grandioso e esquecemos do que parece insignificante. Mas o reino usa exatamente isso para mostrar o caminho. Pois Deus, em sua infinita sabedoria, não depende apenas de grandes milagres para se comunicar. Ele também fala por meio do que cresce ao nosso redor, do que tocamos diariamente, daquilo que parecia adormecido e, de repente, torna-se uma palavra viva. O real objetivo de um sinal não é só chamar nossa atenção, mas despertar uma sensibilidade mais profunda dentro de nós. Quem aprende a perceber o espiritual no natural torna-se uma pessoa que não precisa de gritos para reagir, que não espera o caos para se prostrar em oração, que não ignora as pequenas coisas porque compreendeu que o reino se assemelha a uma semente de mostarda. João ensinou verdades eternas, não em palcos grandiosos, mas nos lírios do campo, nas aves do céu, nas figueiras sem frutos. Assim, ainda hoje Deus fala por meio dos simples. Quem espera o divino somente em eventos extraordinários pode deixar passar a flor que brota onde ninguém aguardava vida. O mais impressionante é que essas manifestações não são exclusivas de poucos escolhidos. Estão abertas a todos que decidem olhar seu entorno com reverência, com um temor santo que não paralisa, mas desperta. Se o Criador dedicou tempo para fazer algo florescer exatamente onde você vive, justamente na hora em que talvez mais precisava, é porque Ele quer ser visto em cada detalhe do seu dia a dia. Confirmação, um alerta ou uma lembrança mostram que Ele continua interessado em conversar contigo. Se Ele ainda mantém o diálogo, significa que há algo importante que precisas escutar. O que é visível sempre servirá como uma porta para o invisível àqueles que nunca deixaram de procurar. O que floresce ao teu redor não acontece por acaso. É uma indicação viva de que o céu continua escrevendo sua história sobre a terra.